Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora em que nos comecem a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e investimentos financeiros numa ótica de macroeconomia. Desde há algum tempo que venho a dar-vos algum conteúdo nesta ótica. Vamos continuar a desbravar o livro de Lynn Alden, Broken Money, e mais uma vez repito a tecla do costume: quem não se familiarizar com termos económico-financeiros, digo-vos que durante os próximos 5 a 10 anos vai estar completamente perdido. Nós estamos numa mudança de paradigma e, portanto, algo que nós nunca assistimos nos nossos tempos em vida está neste momento a suceder e por isso seria bom vocês aproveitarem. Como também já referi aqui, estes vídeos são um pouco mais tensos porque também desenvolvo menos conteúdo, portanto, sistemático, portanto, dou-vos menos conteúdo de uma forma de 2 em 2, de 3 em 3 dias, e prefiro estudar um pouco mais de fundo, até porque o livro está em inglês e precisa de ser traduzido. Portanto, Broken Money é o livro de Lynn Alden, o livro que continuamos a analisar e continuamos esta saga. Lynn Alden, tal como eu, gosta muito de se basear também em conteúdos de Ray Dalio, ele que é um hedge funder bastante conhecido, sobretudo na América. Em Portugal muito menos, porque Portugal chega-nos muito pouco a nível destas matérias e nós continuamos muito pouco informados sobre como se investe, e ainda agora saiu mais recentemente a notícia que até os próprios certificados, as pessoas nem sabem aquilo que têm e nem sabem o dinheiro que estão a perder, e são vários milhões em certificados da Forro e do Tesouro que ficam às vezes por aí perdidos. Mas focando-nos no essencial, a história do dinheiro, o capítulo 3, como o ouro ganhou, e a guerra de commodities. Commodities aqui é basicamente trigo, milho, ouro, prata, tudo aquilo que são materiais que nós precisamos, quer para a nossa alimentação, quer para a construção, portanto, de produtos, portanto, são estas matérias-primas que depois nos vão dar os produtos acabados que precisamos para viver no nosso dia-a-dia. Os 5 drivers, as forças, digamos, desta mudança de paradigma que vos estou a falar, é o ciclo de crédito e de dívida. Portanto, este ciclo é de curto prazo e quando se dá um ciclo de longo prazo, segundo o Ray Dalio, é quando a mudança de paradigma começa a resvalar. Isto não se dá logo automaticamente. Depois cria-se também um ciclo de desordem externa, há uma necessidade de criar uma nova ordem mundial e neste momento estamos a ver o globo a abanar por todos os lados, entre aspas. Há o ciclo de desordem interna entre esquerdas e direitas e por vezes é a própria propaganda que faz com que este ciclo aconteça, para que as pessoas estejam divididas e que contribuam também para o caos e atos da natureza, pandemias, fenómenos naturais, mas depois temos aquilo que é o que continua a traçar caminho, as novas tecnologias, a criatividade humana, e Ray Dalio fala-nos também da aposta na educação e desenvolvimento. Portanto, isto são áreas que são fundamentais para uma economia se desenvolver. Quando os países não estão alerta sobre estas áreas, os países perdem o comboio, perdem o barco, perdem o autocarro, perdem tudo e depois ficam nas mãos de outros tubarões que foram mais visionários, mais criativos e que tiveram um instinto de melhorar e de apostar as fichas
em a educação, tecnologia, criatividade, ciência, e isso basicamente é o que faz com que o motor do barco depois ande com mais consistência ou menos consistência. Portugal é um país que continua muito a dormitar, portanto nós ainda agora vamos ter eleições e continuamos a ver a qualidade da nossa massa cinzenta política que, por amor de Deus, eu nem vou falar aqui sobre isso, e depois quando temos pessoas de nível de pouca competência e pouca preparação, depois isso reflete-se na própria condução do país em si. Portanto, a Ledger, portanto, eu já falei aqui do que era a Ledger, o modo de controle do dinheiro, é a chave quando uma sociedade industrializada encontra uma pré-industrializada, e basta voltar atrás, portanto, cá está a âncora em que se atracou em países que não estavam tão desenvolvidos e depois um aproveitamento de recursos desses mesmos países. Todas as guerras funcionam desta maneira, o que se quer é aproveitar dos recursos que os países têm. Mas depois começa-se a haver uma troca em que há o aproveitamento de mão de obra barata e há o desenvolvimento desses países através de manufatura e portanto, de produção industrial, digamos assim, e depois, quando um país começa a viver acima das suas possibilidades, só num mundo económico ou financeiro completamente desregulado e ganancioso, essa ledger tende a ficar um pouco mais difícil de controlar e o barco depois tem tendência a perder a âncora e a ir mesmo ao fundo. E, portanto, já falámos aqui na passagem do Império Holandês para o Império Britânico e, neste momento, depois surgiram os Estados Unidos. E os Estados Unidos, neste momento, estão a passar dificuldades. O dólar, como reserva de valor mundial, já teve cerca de 70%, já passou para os 60%, vai a caminho dos 40% e possivelmente nós não sabemos o que é que vai suceder no futuro e estas tarifas, digamos assim, são uma medida de desespero norte-americano porque, entre aspas, o que se gasta é muito mais do que o que se produz e depois isso, mais cedo ou mais tarde, paga-se nos Estados Unidos, na China, na Rússia, em Portugal, na Europa, França, Inglaterra, também estão completamente arrastos e, portanto, o mundo está por aí um pouco perdido e vamos ver se consegue encontrar ou nem por isso. Portanto, nós aqui, eu já disse que vemos as coisas de forma mecânica, portanto, não existem certezas, apenas probabilidades e é nesse campo que nós operamos e vemos aqui as coisas. À parte temos crenças, temos ideologias, temos fanatismos e isso não faz parte da nossa visão aqui do canal. Portanto, o ouro era a âncora que traçava uma linha de equilíbrio entre a desvalorização das moedas e a valorização das mesmas. O câmbio detinha assim uma zona de equilíbrio porque só eram emitidas moedas dos vários países com base no valor em ouro que se detinha. E, portanto, em 1971 chega-se ao fim da linha. Os gastos de guerra no Vietnã faliram os Estados Unidos e depois o Sr. Nixon aparece na televisão muito pomposamente a dizer que ia tomar as ações necessárias para defender o dólar contra os especuladores, suspendo assim a conversão do dólar em ouro. Portanto, isto foi paleio, digamos assim, portanto foi uma conversa agradável para as pessoas ouvirem e parece que havia algum perseguidor externo, não havia perseguidor externo nenhum, os próprios Estados Unidos tinham-se aliado numa guerra em que não conseguiam sair, os gastos continuavam
a ser bastantes e os países começam-se a preocupar e querem reaver o ouro e os Estados Unidos, ao ficar sem a riqueza do ouro como âncora por detrás do dólar, impõe aqui uma nova forma de dar um pulo e saltar em frente e passar por cima, porque já aqui eram a maior força militar mundial e impõem assim as regras através das armas. Portanto, a sociedade industrializada controla e impõe o controle, neste caso aqui o dólar, da ledger às sociedades menos fortes e diluindo através da tecnologia o dinheiro que a pré-industrializada usará. Portanto, a pré-industrializada, um país que está em modo de desenvolvimento, em vias de desenvolvimento, não é um país que está, digamos, preparado para fazer trocas comerciais e não tem tecnologia robusta para fazer girar a economia como uma sociedade mais industrializada tem, e depois há o aproveitamento dessa sociedade industrializada nos recursos, digamos assim, naturais, e ainda hoje vemos os locais onde há guerras, são locais de terras raras, são locais de recursos que interessam, e só existem guerras nesses locais porque tem tudo a ver com recursos, poder e valor. Aqui eu já fiz a distinção no canal entre o que é valor e o que é dinheiro, e isso, se quiserem, terão de voltar atrás e terão de voltar a assistir a alguns vídeos do canal que eu já fiz e já fiz questão de mencionar mais do que uma vez no próprio canal. Portanto, vemos também o valor do dólar. Eu já tinha mostrado este gráfico que desde 1913 até 2005 ele tendeu a zero. Portanto, todas as moedas fiat, portanto, que não estão agregadas a nada, elas tendem a zero, porque o dinheiro desvaloriza com o tempo e o preço dos produtos vai subindo com o tempo. Mas o valor tem de ir para algum lado, e aqui os investidores depois são astutos e começam a procurar outras formas de guardar a sua riqueza. Entre muitas formas, eu vou-vos dar o exemplo de uma. Antes de lhe dar o exemplo de uma, mostro que esta imposição do dólar teve, portanto, a sua estratégia de implementação, e os Estados Unidos prometeram, portanto, a proteção da Arábia Saudita e exigiram à Arábia Saudita o chamado petrodólar. Portanto, está tudo relacionado com energia. Energia é o que faz girar o mundo, e então, portanto, há este, digamos que, acordo em que a Arábia Saudita, que era e que é um dos maiores membros da OPEC e um dos maiores produtores de petróleo, teria de negociar todo o seu petróleo em dólares, e em troca disso os Estados Unidos iria proteger no domínio da força e das armas qualquer problema que a Arábia Saudita tivesse. Portanto, isto são modus operandi antigos e que ainda hoje continuam a ser utilizados. Como eu já disse aqui, o ser humano não aprende nada com a história, não se desenvolve, não cria outras formas de cooperação estratégica e de colaboração entre nações, e depois vemos no dia a dia as tristezas que vamos vendo por aí espalhadas por esse mundo fora aquelas até que a própria comunicação social nem nos pode mostrar, porque está condicionada com aquilo que os seus membros
de topo deixam ou não deixam passar a nível de edição e de produção, infelizmente. Portanto, há um conceito que eu já tinha anunciado que ia falar aqui e neste momento começa a ser muito importante vocês terem em linha de noção o que é o conceito de stock to flow. Isto não é um conceito muito conhecido, é um conceito que Lyn Alden nos apresenta no livro e é por isso que estes analistas financeiros e este pessoal que anda no terreno sabe aquilo que por vezes nem as escolas nos ensinam e nem as universidades nos ensinam. O conceito de stock to flow, isto é apenas um rácio, o stock a dividir pelo flow, é um rácio até que se procurarmos de determinadas matérias-primas, ele nos é dado hoje pelo computador e por aquilo que são as novas tecnologias. Stock é a quantidade existente de um ativo disponível no mercado, já extraído ou produzido, portanto, é o total que já existe desse ativo. Temos aqui como exemplo o ouro. O flow, portanto, é o fluxo, a quantidade de um ativo novo produzido ou extraído num determinado período, normalmente um ano. Portanto, aqui uma coisa a dividir pela outra dá-nos uma noção da escassez ou não desse tipo de produto, commodity, serviço e que nestas mudanças de paradigma servem como refúgio dos investidores, não digamos que a nível de um portfólio completo ou de uma carteira completa, mas para a diversificação, alocar 5%, 10%, uma pequena percentagem por vezes ao início e depois ver como se vai comportando o mercado e dá-nos uma base de proteção em relação ao que é o evoluir da própria mudança de paradigma, que não é uma mudança repentina, mas é uma mudança que se vai consolidando com o tempo. E eu já disse aqui, há sérios riscos de nos próximos 5 a 10 anos nós não conhecermos o modelo económico em que estamos, porque existem coisas que vão mudar muito repentinamente e quase que sem nós darmos por isso. Portanto, quanto maior o stock do flow, mais escasso é o ativo. Quanto menor o stock do flow, mais abundante é o ativo. Resumindo, o rácio stock to flow mede quantos anos seriam necessários para produzir ao ritmo atual o estoque já existente de um ativo. Portanto, porque é que isto interessa? E nós podemos ver aqui, apesar, portanto, ter sido retirado da Bloomberg portanto, este gráfico, e aqui vocês podem ver é a comparação do ouro em relação à taxa de juros que tem sido retribuída, portanto, o valor da dívida americana. Portanto, qualquer investidor vê aqui onde se têm refugiado neste momento os investidores, porque veem que não recebem ou ainda perdem dinheiro ao colocar em dívidas governamentais e, portanto, têm segurado, sobretudo, meios de reserva e de valor que substituem
aquilo que poderia ser os rendimentos desses juros. Eu já vos expliquei aqui que, por vezes, segurar dívida governamental e dívida de países é estar basicamente a pagar para segurar essa dívida. Se estou a comprar dívida portuguesa, americana, francesa, seja de onde for, e estou a ser ressarcido a uma taxa de juros de 2 a 3%, mas depois, ao final do ano, a inflação é de 8, 9, 10%, ora, eu estou a pagar 5, 6, 7% ao Estado para segurar a sua própria dívida. Isto implica aqui que só podemos falar de irresponsabilidade, incompetência, falta de pessoas com sentido de gestão e pessoas que prometem utopias e que depois salta à vista a penalização que recebem tanto investidores como pessoas que nem sonham o que é um investimento, e essas estão ainda mais desprotegidas porque nem sequer têm conhecimento de como é que estas coisas funcionam. É como terem uma venda nos olhos e serem largadas numa estrada e a qualquer momento poderá vir um carro e atropelá-las. Ou então, basicamente, viver o dia fechadas no mesmo local e com isso, portanto, também não têm muitas garantias de poder melhorar as suas vidas. Infelizmente, estamos nesta base. Comparação do stock to flow, aqui temos o stock to flow do ouro a cerca de 60, a prata a 20, o Bitcoin nesta altura, e eu penso que isto foi até antes do halving, eu não me vou alargar aqui muito com o Bitcoin, mas neste momento as criptomoedas e os ativos, digamos que do novo mundo tecnológico, estão aí, e eu já disse isto aqui, estão aí para ficar e para se estender, e quem não apanha este comboio, mais cedo ou mais tarde, ou vai ficar mesmo totalmente para trás, ou vai ter que apanhá-lo, porque ninguém o para. Neste momento, as criptomoedas já são cerca de 2 trilhões de dólares, muito pouco, porque a nível de total de investimentos existem cerca de 200 trilhões, mas as criptomoedas e os tokens, que são coisas diferentes e que eu não vou falar aqui, isso terá de ficar para outro episódio, estão aí como a traçar o seu caminho e como o futuro da tecnologia. Para isso é preciso conhecimento, há muita coisa que não presta, existem milhares de tokens que não fazem sentido nenhum e que vão chegar a zero, mas como em tudo, apostar em conhecimento é o melhor que nós podemos fazer, estudar e apostar naquilo que é o nosso conhecimento e o nosso desenvolvimento. Penso que neste momento, após o halving, ou seja, aqui de uma forma muito simples, o halving dá-se de 4 em 4 anos e é reduzida a quantidade de bitcoins que existem no mercado, cai para metade daquilo que ainda existe para emitir. Já saíram mais de 20 milhões de bitcoins e aos 21 milhões esse número para, mas está projetado esses 21 milhões a chegarem daqui a uns bons anos, e a pouco vai caindo para metade do que falta ainda a minerar.
Isto são conceitos um pouco mais técnicos, mas aqui só para vos alertar que convém comprar um bom livro, convém começar a ler sobre estas coisas, porque estes conceitos também estão aí para ficar. Cá está a evolução do stock to flow do Bitcoin ao longo dos halvings e possivelmente chegará a números completamente astronómicos, só para vocês terem uma ideia. Portanto, temos aqui projetado para 2030 220, 440 e, portanto, isto já é quando o Bitcoin vai caminhar para valores mais próximos do limite de moedas. Portanto, eu vou-vos dar aqui um exemplo muito simples. Imaginem que existe um livro que é raro, que é editado e só saem 10 mil exemplares, ou, por exemplo, uma moeda que também de colecionador, em que só sai 5 mil, 10 mil exemplares, outra que só sai 500 exemplares, e obviamente quando algo é raro, mais caro fica. Se tiver valor, então ainda mais caro vai ficar. E aqui no caso do Bitcoin é basicamente aqui uma boa comparação para vos fazer. Portanto, um recurso que é minerado e, apesar de ser em computador, no mundo virtual, só vão sair aqueles X, neste caso 21 milhões de exemplares. E como o recurso é escasso e não sai mais do que aqueles exemplares, aqui colando à perspectiva da metáfora que eu fiz, depois o recurso em si também se torna mais escasso e ganha também ele mais valor. Quando ver-vos na próxima sessão, despertem, alertem-se para estas coisas. O mundo está em mudança, está numa mudança muito acelerada e até à próxima sessão. E cliquem no like, partilhem e espero que gostem e, acima de tudo, aproveitem agora ou, quem sabe, um dia destes no futuro. Até à próxima, então.